Olá pessoal, Sandro Cervejeiro com vocês, bem-vindo ao nosso quadro Perguntas e Respostas. E a pergunta que nós temos aqui hoje é uma pergunta que eu já venho esperando há algum tempo, né? Ela pergunta, o seguidor aqui pergunta o que é a lei de pureza alemã, né? Muita gente conhece, muita gente não conhece, né? A lei de pureza alemã, ela tem uma influência muito grande aí nas cervejas pelo mundo inteiro. Agora, o que é a lei de pureza alemã? Né? A lei de pureza, a gente vê em muitos rótulos, né, de cerveja por aí, tal, né? Lá diz, né, é baseado na lei de pureza alemã. Agora, o que é a lei de pureza alemã? A lei de pureza alemã, ou mais precisamente, ouvem bem a palavra aí, né? O nome, né, em alemão é Reinheitsgebot, né? São três palavras em uma palavra só. Reinheitsgebot. O que significa, né, esse Reinheitsgebot? Assim a minha mulher, né, que é professora de alemão, me ensinou, tá? Reinheitsgebot. O Rein significa limpo, né? O Heitz significa esa e o Gebot significa mandamento ou lei. Então seria limpeza e lei, ou lei de pureza, né? Se tornando uma lei. E essa lei foi expedida pelo Duque Guilherme IV em 23 de abril de 1516. Então, vamos fazer aí 500, já fizeram, né? 500 anos, 504 anos, né? Que essa lei está perdurando no mercado, mas a pergunta é o que é, por que, né, que foi expedida essa lei lá em 1516. Então, algumas coisas interessantes na história, né? Por isso que é muito bom a gente aprender a fazer cerveja, né? Porque, entre outras coisas, a gente faz cerveja e aí a história, a gente vai vendo as coisas, né, que acontecem, né, no mundo, e que a cerveja está presente e isso é muito interessante, né? A gente acaba aprendendo bastante coisa aí. Então estamos aprendendo um pouquinho de história também, né? Principalmente daquela região ali onde o Duque Guilherme, ele fazia parte, que ele comandava, né? Que é a Baviera, que fica mais ao sul, né, da Alemanha, em 1516, eram vários países ali, né, que incluíam, né, a Alemanha, o sul da Alemanha, a Áustria, né, que fica ali, que faz fronteira com a Alemanha no sul, República Tcheca, enfim, esses países aí faziam parte da Baviera, né, naquela época, 1516. E o que acontecia? Como é que as cervejas eram fabricadas na época? Na época não existia o conhecimento da levedura ainda, né? Só existia o lúpulo, o malte e a água, né? Lógico, a levedura se conhecia, mas não se tinha assim uma noção do que era, né? O pessoal sabia, né, que precisava de algo mais para que a cerveja se consolidasse, correto? Então, as leveduras, na verdade, eram leveduras selvagens, ok? O pessoal pegava um pouco de espuma de uma cerveja, já passava para outra, né, que acreditava que ali estava, né, o segredo, e realmente, né, tinha leveduras que faziam a cerveja fermentar, as leveduras selvagens, né, que as cervejas eram feitas a céu aberto e fermentadas a céu aberto naquela época, né? Então mudou muita coisa, mas por que foi expedida essa lei? Então, algumas coisas interessantes aí, né? Primeiro, se misturavam muitas coisas na cerveja, né? Inclusive alguns produtos alucinógenos, certo? Esse é um dos motivos, mas o motivo principal não era bem esse, né? O motivo principal é que se utilizava muito trigo também e muito centeio. E aí o que ocorre, né? Existia muito pouco trigo e centeio
para satisfazer as duas coisas, né? Cerveja e a comida também, principalmente o pão, né? que se consumia muito também, né? Na época, e o centeio e o trigo sempre foram os grãos principais aí do pão, até hoje, né? Na Alemanha, né? No Brasil também, no sul do Brasil se utiliza muito o centeio, né? Para fazer pão, certo? E na Alemanha sempre foram dois grãos aí muito utilizados na indústria de panificação. Até hoje, né, temos uns pães aí muito gostosos, né, vindos, fabricados, né, por alemães aqui, onde eu moro, Joinville também, padarias aí com pessoas que vieram da Alemanha, descendentes alemães, então pães muito deliciosos, né, utilizados aí com o trigo e o centeio, né? Correto? Então, uma das coisas justamente era essa, diminuir, né, a utilização do trigo e do centeio na cerveja, justamente para sobrar trigo e centeio para as padarias e também diminuir o preço do pão. Então aí também já estava envolvido um pouco a questão da economia, né, para facilitar um pouco para o povo. O pessoal preferia mais beber cerveja do que comer pão, né? Então, quer dizer, se utilizava muito produto para fazer cerveja e faltava nas padarias e automaticamente subia o preço também, né? Subia o preço dos dois, da cerveja e do pão que era consumido na época. Então, foi mais ou menos para fazer essa regulamentação aí e também fazer com que os cervejeiros diminuíssem, né, digamos, a mistura que se colocava nas cervejas, né, que eram variadas na época aí, né? Então a lei de pureza limitou ao quê? A utilização da água, do lúpulo e do malte de cevada, correto? Esses três produtos só poderiam ser utilizados. A levedura não era conhecida ainda, né, mas já fazia parte do processo automaticamente, ok? Então, basicamente, a lei de pureza é isso, né? E o que a gente pode dizer? A lei de pureza ela influenciou muito, né, a produção de cerveja pelo mundo afora. Por quê? Porque a partir daí, né, essa região da Alemanha, ela praticamente se especializou em cervejas mais voltadas justamente para esses três produtos. Depois entrou o quarto produto, lá em 1880, que quando começaram a manipular as leveduras, né, aí passou a ter quatro produtos aí, né, que fazem parte hoje, que são malte, água, malte, lúpulo e a levedura. Correto? Então, essa lei aí, ela influenciou muito, digamos assim, a produção de cerveja pelo mundo afora e acabou por desenvolvendo alguns tipos de cervejas que realmente são típicos e icônicos próprios da Alemanha. Correto? Cervejas muito boas, por sinal. Posso citar algumas aqui, a Pilsen, a Helles, né, que é a cerveja do Oktoberfest lá em Munique, né, também a Dunkel, a Schwarzbier, enfim, vários tipos de cervejas aí que acabaram sendo influenciadas pela lei de pureza alemã e cervejas muito gostosas, né. Temos aí também depois, né, o pessoal continuou utilizando o trigo, né, e continuou fazendo as Weissbier também, que é uma marca registrada da Alemanha, né? As cervejas de trigo, né? Que não são, que na época foram proibidas de fazer, justamente porque o trigo estava sendo utilizado em alta escala, né, na indústria cervejeira e estava faltando pão nas padarias. Correto? Então, basicamente, pessoal, quando se fala em Reinheitsgebot, palavrinha aí bem complicada, né, da gente pronunciar, então não esqueçam, Reinheitsgebot, são três palavras, né, Rein, limpo, Heitz, eza, e Gebot, mandamento,
certo? Então, o mandamento da lei de pureza aí, da Baviera, lá do Guilherme IV, o duque, né, da Baviera na época, teve uma influência direta, né, nas cervejas pelo mundo afora. E principalmente na Alemanha, naquela época, né, que a gente sabe que era uma época que existia um pouco de escassez realmente de certos produtos aí consumidos pelo povo. Ok? Então, pessoal, espero ter respondido aí, né, a pergunta de vocês e se quiserem formular mais perguntas, é só acessar o Instagram lá e perguntar para nós aí tudo que está relacionado à cerveja artesanal, que a gente vai procurar responder da melhor forma possível, né? Trazer aí informações de qualidade para você, ok? Até a próxima pergunta então.